Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Estudando Joana de Ângeles de hoje com a obra Vida, Desafios e Soluções, por Joana de Ângeles e o senhor Divaldo Franco. Nós vamos nos utilizar da página 97. Novamente, ela é a editora Leal, né? E é um livro bem clássico. Esse aqui, se eu não me engano, é da década de 90. É um livro bem clássico e está dentro, né, do aspecto psicológico da psicologia espírita de Joana de Ângeles, de averiguar, né, a essência, a interpretação espiritualista do ser humano num contexto antropossócio-psicológico. Diz Joana de Ângeles: se um indivíduo tem um sonho com o demônio, não significa necessariamente que estivesse em contato com ele, mas com o arquétipo símbolo do mal, que existe no inconsciente de todos os povos desde sua origem. Aqui a senhora Joana está bem numa abordagem junguiana, né? Da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Assim também, se o ser humano sonha com um anjo, isso pode simbolizar o amor ante o ódio e outros símbolos que existiram no íntimo dos seres e que transmitem através do inconsciente coletivo, exercendo um papel preponderante na linguagem onírica e no comportamento existencial. Então esses sonhos eles surgem e preponderam na vida psicológica dos indivíduos sem que os mesmos se deem conta de que aparecem como algo banal do dia a dia. É tão sutil que nós não nos damos conta. Então, se as criaturas são, como diz Joana de Ângeles, multidimensionais, possuindo características comuns, resulta a perfeita reunião dos arquétipos. Arquétipos derivados da palavra arqué, tipo primordial. Né? Essa palavra arquétipo ela é bem antiga, já conhecida na filosofia antiga e tradicional, mas Carl Gustav Jung adaptou-a à psicologia analítica, né? Como os arquétipos. Sempre que a gente fala de arquétipos, nós estamos falando de inconsciente coletivo. Nós estamos falando de um tipo primordial, de um padrão comportamental energético na filogenia da alma humana, da essência humana comum entre os seres. Né? Quando nós falamos de complexos, nós estamos falando do ego, do inconsciente pessoal. Quando nós falamos de arquétipos, nós estamos falando do inconsciente coletivo, algo comum, comungado em todas as partes do globo, está na essência, na ancestralidade do ser humano. Então, normalmente, diz Joana de Ângeles, os arquétipos aparecem envoltos de símbolos místicos, divinos, com características de realidade ou forma de fantasia, que os sonhos desvelam de maneira determinante. Bom, fizemos uma breve abordagem dessa obra que também é sensacional, da Joana, né, Nossa Senhora, para falar um pouquinho na psicologia espírita da esquizofrenia. A esquizofrenia anteriormente era chamada de demência precoce. Né? Engel Bleuler, né, cunhou o termo e para demonstrar que haveria uma cisão da personalidade. Então, nos casos comuns, há os sintomas negativos e os sintomas positivos. Até a década de 70, a esquizofrenia estava dentro no DSM, né? Estava dentro de uma classificação depressiva. Mas depois que veio os estudos mais apurados dos neurolépticos, dos antipsicóticos, entenderam que era preciso fazer uma classe especial. Né? A hebefrenia, a esquizofrenia, o espectro esquizoide, com seus sintomas negativos e positivos. Vamos dar um exemplo de um sintoma negativo. Algo comum da hipocondria,
A pessoa está sempre com medo se tem uma doença. A pessoa está sempre com medo que está sendo perseguida. A pessoa tem alguns fenômenos auditivos e rubores sonoros. A pessoa tem um estranhamento da realidade, um empobrecimento da realidade, um descuido consigo mesmo. Já não quer tomar banho, já não quer cuidar da aparência, não quer fazer a barba. São dentro dos sintomas de ordem negativa. Porém, os sintomas positivos são mais delicados em lidar, porque pode vir, né, os efeitos delirantes, as formas de megalomania. A pessoa acha que é a reencarnação de um santo, a pessoa acha que houve vozes no sentido de essas vozes mandarem executar determinadas tarefas que vão mudar a humanidade. Então, sempre a esquizofrenia nos sintomas positivos, elas têm uma finalidade megalomaníaca. Freud chamou de um narcisismo, né, muito acentuado. Então, o que nós vamos trazer para a psicologia espírita? Qual é a diferença da psicologia espírita? O médium em si, ele tem a probabilidade, sim, de ouvir voz clareaudiente, de observar o plano espiritual, mas o médium não tem uma confusão acentuada do discernimento da realidade. Então, por que na década de 80, 90, muitos médiums foram classificados como esquizofrênicos, sem que houvesse uma interface entre outras escolas clínicas, como a psicologia, como a psicanálise, como a psicoterapia junguiana? Porque confundia-se já de fato, de cara, né, o sintoma mediúnico com um sintoma positivo da esquizofrenia. Então, se o médium relatava ouvir vozes, costumeiramente, já sem averiguar o estado de consciência dele, sem averiguar o estado psíquico, se não houve uma cisão da personalidade, se não há problemas da libido, se não há problemas de sair fora do círculo social, se esse médium não se afastou das pessoas, então se não houvesse uma investigação da personalidade em si, do tipo psicológico, introvertido, extrovertido, e se concentrasse apenas no fato isolado de ouvir vozes, já se dava chamada canetaça, né? É um esquizofrênico. E esse diagnóstico ficaria perpetuando por o resto da vida, marcando a vida de muitas pessoas. Então, o espectro da esquizofrenia altera o estado de consciência, tornando o indivíduo mórbido, tornando o indivíduo fora do comum, senso comum da realidade, não ajuda, empobrecimento intelectual. Então, para se tratar a esquizofrenia, não basta dizer que o indivíduo ouve vozes ou vê vultos. Isso é dentro dos aspectos dos sintomas. É preciso que haja uma investigação de como está o estado psicológico, os conflitos internos, a essência, para que se visualize se ali tem um caso, sim, de demência, de amnésia, de empobrecimento da linguagem, do sentimento, da emoção, do afeto, se há uma introversão da libido ou se é apenas um fenômeno isolado. Essa é a questão que a psicologia espírita vem trabalhar com ênfase. E é um olhar muito pertinente a esse século XXI. Por isso que seria um convite aos psiquiatras estudarem também a psicologia espírita, maiormente o fenômeno da reencarnação, o fenômeno da expansão perispiritual do corpo psicossomático e o fenômeno da mediunidade ostensiva. Então o que acontece? Tem uma pessoa esquizofrênica, ela é médium, não dá para ter certeza de início. É preciso estudar e analisar. A pessoa ouve vozes, ela não é esquizofrênica, é só médium, também é preciso estudar e analisar. Então isso vem com o tempo. Isso vem com o estudo da personalidade. Por isso, importante, amor, renúncia, trabalho pelo bem. Quando a pessoa manifesta os primeiros sintomas, sim, procure o psiquiatra, mas procure também a terapêutica espiritualista em conjunto, para que essa interface faça o diagnóstico correto.